Graça e paz, igreja. Amém. É sempre um privilégio, um desafio e algo que dá um rebuliço na barriga, assim, a gente compartilhar a palavra de Deus, porque a gente entende a seriedade disso, a gente entende que a palavra de Deus é aquilo que molda as nossas vidas, é aquilo que atua nas nossas vidas e nos aperfeiçoa dia após dia naquilo que Deus tem para realizar em nós e através de nós. Então, nessa noite, queridos, queria saudar a igreja, dizer que é um privilégio poder estar aqui mais uma vez compartilhando uma palavra. Agradecer, claro, aos nossos pastores amados aqui que intercedem tanto pela gente, como o pastor Jefferson disse. Cheguei aqui apenas um adolescente que só aprontava e só dava trabalho, mas graças à misericórdia do Senhor, os pastores dessa igreja acreditaram em mim, nunca desistiram, oraram, intercederam, e aos pouquinhos eu fui melhorando, Não estou tão melhor ainda, mas estou melhor. E eu creio que Deus vai nos abençoando dia após dia. Amém? Queria, antes de mais nada, parabenizar, os pais dessa igreja. Eu ainda não tenho esse privilégio ainda, mas eu creio que já está sendo gerado no mundo espiritual, já estamos orando, intercedendo, meu amor? E logo eu quero ter essa graça de poder ser pai. Então, Deus abençoe os pais, que vocês possam realmente ser instrumento de bênção na vida dos seus filhos, trazer sobre eles o temor do Senhor, o conhecimento da palavra. A palavra de Deus diz que ensina o teu filho o caminho que ele deve andar, e quando ele crescer, jamais vai se desviar. Amém? Queridos, eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, capítulo 26. Segunda Crônicas, capítulo 26, a partir do versículo 1. Talvez ele fique um pouco envergonhado, mas eu queria saudar o nosso amigo Nelson, que veio aqui hoje, Ele trabalha junto com a minha esposa lá na empresa dela, e ele é nosso convidado aqui, então, glória a Deus pela tua vida, e estamos felizes por você estar aqui. Amém? Seja bem-vindo mesmo. Todo mundo achou? Amém? Então diz o seguinte, o texto: então todo o povo de Judá proclamou Uzias rei, aos 16 anos de idade, no lugar de seu pai Amazias. Foi ele que reconquistou e reconstruiu a cidade de Elate para Judá, depois que Amazias descansou com seus antepassados. Uzias tinha 16 anos de idade quando se tornou rei e reinou 52 anos em Jerusalém. Sua mãe era de Jerusalém e chamava-se Jecolias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como seu pai Amazias, e buscou a Deus durante a vida de Zacarias, que o instruiu no temor de Deus. Enquanto buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Ele saiu à guerra contra os filisteus e derrubou os muros de Gate, de Jabne e de Asdod. Depois reconstruiu cidades próximas a Asdod e em outros lugares do território filisteu. Deus o ajudou contra os filisteus, contra os árabes que viviam em Gur-Baal e contra os meunitas. Os amonitas pagavam tributo a Uzias e sua fama estendeu-se até a fronteira do Egito, pois havia se tornado muito poderoso. Uzias construiu torres fortificadas em Jerusalém, junto à porta da esquina, à porta do vale e no canto do muro. Também construiu torres no deserto e cavou muitas cisternas, pois ele possuía muitos rebanhos na Cefelá e na planície. Ele mantinha trabalhadores em seus campos e em suas vinhas, nas colinas e nas terras férteis, pois gostava da agricultura. Uzias possuía um exército bem preparado, organizado em divisões de acordo com o número dos soldados convocados pelo secretário Jeiel e pelo oficial Maaceias, sob o comando de Ananias, um dos oficiais do rei. O total de chefes de família no comando dos homens de combate era de 2.600. Sob o comando deles havia um exército de 307.500 homens treinados para a guerra, uma força poderosíssima que apoiava o rei contra os seus inimigos. Uzias providenciou escudos, lanças, capacetes, couraças, arcos e atiradeiras de pedra para todo o exército. Em Jerusalém, construiu máquinas projetadas por peritos para serem usadas nas torres e nas defesas das esquinas, máquinas que atiravam flechas e grandes pedras. Ele foi extraordinariamente ajudado, e assim tornou-se muito poderoso, e a sua fama espalhou-se para longe. Amém? O livro de Crônicas, assim como o livro de Reis ali também,
ele vai contar a história de alguns reis que passaram ali sobre o povo de Deus. E algo que é muito marcante assim em todas as histórias que a gente lê de alguns reis, algo que sempre fica evidenciado é se aquele rei fez o que agradava ao Senhor, o que era reto aos olhos do Senhor, e sempre mostra também as consequências dessa escolha daquele rei. Então um rei que normalmente se dedicava ao Senhor, um rei que se consagrava ao Senhor, um rei que colocava a sua vida perante Deus para que ele pudesse reinar o povo, normalmente a gente vê o quão abençoado ele era. E aqui a gente vê um homem que se chamava Uzias, e que o pai dele morreu, e após o pai dele morrer, ele assumiu o reinado ali em Judá. Sabe, queridos, a primeira coisa que já chama a atenção da gente, né? A gente que às vezes acha que é jovem, ainda está nessa meia idade, a gente não sabe se a gente ainda é meio jovem, dá para agir como jovem, ou se a gente já tem que ser meio homem demais, tem que largar as coisas de criança, né? Então a gente fica nessa indecisão, e aqui a gente vê um homem que aos 16 anos ele recebe um desafio de começar a reinar sobre um povo. Ele recebe um desafio de ser aquele que vai conduzir aquele povo, que vai de repente direcionar aquele povo, ou para ser abençoado, ou para de repente, por fruto das escolhas dele, aquele povo talvez sofrer consequências ruins. E aquele jovem, adolescente ainda talvez, 16 anos, ele poderia talvez olhar para as suas limitações, mas eu sou muito novo, mas eu não sei ainda, eu ainda não sou um guerreiro preparado. Mas, sabe, queridos, Uzias, ele escolheu não olhar para as suas limitações naturais, mas ele escolheu realmente, sabe, tomar frente, ele assumiu um compromisso, assumiu uma responsabilidade com aquilo que ele estava recebendo. Sabe, o primeiro passo que me chama a atenção, e eu quero compartilhar com você, que você reflita sobre isso, quero te dizer, queridos, que as nossas limitações naturais, que a nossa condição, às vezes a gente olha para a nossa vida e a gente não se acha apropriado para algo, a gente acha que a gente não tem a capacidade para algo. Eu quero te dizer que as nossas limitações não podem nos impedir de viver aquilo que Deus tem para nós. As nossas limitações não podem ser impedimentos. Sabe, queridos, eu quero dizer que na semana passada, meu Deus, que palavra do pastor Jefferson queimou no meu coração, e reafirmou algumas coisas que eu estava buscando, estava clamando ao Senhor, e o Senhor ali mexendo no meu coração, falando, e eu falei para minha esposa, vou fazer uma coisa diferente, porque parece que só eu comigo mesmo, eu não estou conseguindo pegar firme, então eu moro um pouco longe, eu falei, não, eu vou lá de manhã orar com o pastor Jefferson de manhã lá. Não vim todos os dias, mas tentei vir à noite, num dia que eu não vim de manhã, enfim, mas vim, depois voltei para casa, fui levar minha esposa no trabalho, toda aquela correria, mas enfim, sabe, queridos, porque eu reconheço que muitas vezes eu tenho limitações, sabe, eu reconheço que quando eu tomei essa decisão, a primeira voz que veio no meu coração e na minha cabeça falou assim, lá vai ele mais uma vez, recebeu mais uma palavra e está empolgado, lá vai ele mais uma vez, recebeu uma palavra e acha que agora as coisas vão acontecer, e ele vai deslanchar e as coisas vão, sabe, mas é só mais uma vez. Sabe, que eles lembrem você da sua vida agora, quantas palavras talvez eu e você já recebemos, que nós saímos daqui radiantes, mas daqui a pouco parece que passou. Sabe, queridos, mas ao mesmo tempo que essa voz disse isso, talvez essa voz seja minha mesmo, dizendo para mim mesmo, talvez seja a voz do diabo, não sei, mas eu quero te dizer que algo que Deus colocou no meu coração, falou assim, Kleber, você pode ter todas as limitações que você tem, você pode ter fracassado várias vezes, mas não desista, persevere. E eu coloquei isso no meu coração, querido, sabe por quê? Porque eu sou alguém falho como você, eu sou alguém limitado como você, mas sabe algo que eu coloquei no meu coração, é que eu não vou desistir. E se o Senhor Jesus voltar, e se o Senhor Jesus me levar, e se o Senhor Jesus se encontrar comigo, queridos, que Ele não me veja prostrado, desanimado, alguém que desistiu das coisas que Deus tinha para a minha vida, mas alguém que está tentando todos os dias de novo. Se for necessário eu recomeçar todos os dias, eu quero recomeçar. Porque as minhas limitações não podem me parar, e as tuas limitações, querido, não podem parar você. Deus tem grandes coisas para realizar na minha e na sua vida, e as limitações que muitas vezes nós impomos sobre nós mesmos, ou que o mundo impõe sobre nós mesmos, as pessoas olham para nós e muitas vezes elas nos rotulam. Apenas 16 anos, vai reinar o quê? Vai reinar o quê? 16 anos é apenas um adolescente. Mas não, querido, você é adolescente está tudo lá em cima. A tua idade não é um impedimento para vocês viverem aquilo que Deus tem para a vida de vocês. Vocês são bênçãos, vocês são instrumentos de Deus. Vocês podem, sabe, realmente queimar por Jesus aonde vocês estão, ser a diferença, fazer a diferença. E Uzias assumiu
essa responsabilidade tão cedo, de reinar sobre o povo de Judá. E algo que chama atenção, querido, é que Uzias, embora fosse ainda muito novo, prontamente assumiu responsabilidade perante os homens, porque ele se tornou rei, mas ele também assumiu uma responsabilidade e um compromisso com Deus, porque no texto que nós lemos diz que ele, nos primeiros dias, logo na sua mocidade, logo na sua juventude, ele se propôs a buscar o Senhor. Ele se propôs a entender aquilo que Deus tinha, a forma como ele queria que ele conduzisse aquele povo. Sabe o que Uzias estava dizendo? Realmente eu sou limitado. Realmente eu conheço as minhas limitações. E queridos, nós precisamos conhecer as nossas limitações, porque aí nós colocamos ela diante de Deus, falamos, Deus, eu sou fraco mesmo. E sabe o que a palavra de Deus diz? Que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Sabe, então Uzias, ele sabia que ele era limitado e que ele não tinha condições sozinho de governar um povo. Sabe, ele não tinha condições de, pela força do braço dele, fazer algo pelas pessoas. E diz que ele se propôs a buscar o Senhor. E aí ele teve ali o Zacarias, que era alguém que alguém que o instruiu, alguém que o ensinou. Hoje talvez a gente poderia falar que era o discipulador dele, né, pastor Jeff? Era alguém que o instruiu, que o ensinou, que começou a orientar ele talvez ali. E isso já nos deixa outra lição, querido, não ande sozinho. Não queira fazer as coisas sozinho. A gente aqui na nossa igreja, nós caminhamos com células, grupos de crescimento, são a mesma coisa, né? Nós caminhamos com discipulados. Por quê? Porque nós não queremos que ninguém caminhe sozinho. Porque caminhar sozinho é muito mais difícil. A Bíblia diz que é melhor serem dois do que um, porque se um cair, o outro está ali para ajudar a levantar e seguir em frente. Então, queridos, ele aprendeu que ele não poderia caminhar sozinho, ele passou a buscar Deus, e ele passou a ter aconselhamento de um homem de Deus. Sabe a importância de nós termos aconselhamento, temos pessoas que nos ajudam na caminhada. Sabe, queridos, isso é tremendo. Eu quero dar um exemplo aqui prático do meu casamento. Pensa num cara que cresceu muito depois que casou. Cresceu mesmo, sabe, porque, como diz o pastor Haroldo, né? A voz da minha esposa é muito parecida com a voz do Espírito Santo, ela sempre está me dando bons conselhos, sempre está me ajudando. Às vezes eu também dou bons conselhos para elas, mas assim a gente vai se ajudando. E o casamento é uma forma que mostra que é melhor a gente ser dois, é melhor a gente estar acompanhado, é melhor do que a gente estar sozinho. Sabe, mas nós temos aqui na igreja ferramentas para que nós possamos crescer juntos naquilo que Deus tem para a nossa vida. Então, bora viver essa realidade, amém? Nós vemos a consequência dessa decisão de Uzias na forma como ele prosperou, na forma como ele venceu, na forma como ele desfrutou de bênção, na forma como ele guerreava contra os povos inimigos ali do povo de Deus, e ele vencia as batalhas, porque a palavra de Deus diz que Deus estava com ele, Deus o ajudava, queridos. O tema dessa matéria é o Senhor é a nossa força. Sabe por quê? Eu esqueci de falar isso no começo. Mas Uzias, o nome dele já significava, o Senhor é a minha força. E ele passou a viver realmente respaldado nessa verdade que estava sobre ele, de que o Senhor era a força dele. Ele construiu um reinado, ele construiu, sabe, todo aquele caminho do povo, do exército, de todas as esferas daquele reino, fundamentado na verdade de que o Senhor era a força dele, o Senhor era a força daquele povo, e por isso eles prosperaram, por isso eles cresceram. E sabe, queridos, é algo que nos chama muita atenção, quando eu falei que Uzias assumiu um compromisso e uma responsabilidade com homens e com Deus. Sabe, isso é algo que tem queimado no meu coração. Sabe, porque Deus me fez lembrar, enquanto eu li esse texto, de uma passagem que está lá em João 21:15, quando Jesus está perguntando para Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro fala: Senhor, claro que eu te amo. E aí Jesus fala assim: mas Pedro, tu me amas mesmo? E aí, eu te amo, Senhor. E aí Jesus fala: mas tu me amas quanto? Mais do que a todos os outros? Tu me amas mesmo? E Pedro fala: sim, Senhor. Já estava aborrecido, a palavra diz, que ele já ficou chateado. Pedro era um pouco impulsivo, acho que já ficou: mas está me tirando? Ele falou: é claro que eu te amo, Jesus. E aí Jesus fala assim: sabe o que você faz então? Apacenta as minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas. E sabe o que isso fala ao meu coração, queridos? Que muitas vezes nós dizemos que amamos ao Senhor, e glória a Deus por isso, nós precisamos amar o Senhor. Mas muitas vezes o nosso amor pelo Senhor, ele vai ser comprovado através da forma como nós nos importamos e amamos as pessoas. Porque Jesus pediu essa prova de Pedro: você me ama? Amo, Senhor, então cuida das minhas ovelhas.
Cuida dos pequeninos, cuida desses que são importantes para mim, cuida desses que são preciosos para mim. Então, querido, eu quero dizer que o segredo também para que Uzias pudesse crescer é que ele se importou com as pessoas. Ele não se importou simplesmente, eu vou me encher, eu vou receber tudo para mim, eu vou fazer uma campanha de oração, eu vou me dedicar minha vida inteira ao Senhor, mas que se dane os outros. Perdão pela palavra. Sabe, não. Uzias, a palavra de Deus diz que ele cuidou de todas as áreas. É tão legal porque diz que ele cuidou da parte da agricultura, ele construiu muitas coisas, e eu tenho certeza que ali, a palavra de Deus diz que Uzias foi conhecido, Uzias ficou famoso, mas eu tenho certeza que todo o povo foi abençoado através da prosperidade que vinha de Uzias. Porque ele se dedicava ao Senhor, mas ele olhava pelo aquele povo, ele se importava com aquele povo. E todo o povo foi abençoado junto com Uzias. Então eu quero dizer, queridos, para nós, enquanto igreja, se nós queremos prosperar, se nós queremos romper, se nós queremos avançar, se nós queremos declarar o nosso amor ao Senhor, muitas vezes não vai ser simplesmente dizendo, Senhor, eu te amo, mas vai ser olhando para o lado, para a pessoa que está do seu lado e falando assim, eu me importo com você, você é importante para mim. Eu quero ajudar você nas suas dificuldades, eu quero ajudar você nas suas lutas, eu quero me dispor para que eu possa gastar o meu tempo, talvez o meu dinheiro, se for necessário, para te ajudar no que você precisar. Porque isso é ser igreja. Essa é a realidade que Jesus projetou para nós, de uma igreja como uma família, onde todos nós somos membros de um mesmo corpo, cuja cabeça é Ele, e cada parte desse corpo tem um papel precioso e importante, e você e eu fazemos parte, queridos. Então se importe com as pessoas, sabe? O nosso relacionamento com Deus tem que ser evidenciado através disso. A exemplo de Uzias, nós fomos chamados para estar à frente, conduzir um povo, dar recursos e condições para que vivam, se alimentem, cresçam e desfrutem do melhor. Nós somos a igreja do Senhor. Somos chamados para anunciar o amor, o perdão e a reconciliação que está disponível através de Jesus, mas nós só seremos fortalecidos e nos acharemos vitoriosos quando nós buscarmos a Deus de todo o nosso coração, com toda a nossa força, e permitir que Ele seja a nossa força, permitir que Ele seja aquele que nos mantém de pé. Sabe, o texto mostra Uzias vencendo batalha contra vários inimigos. O texto mostra que ele edificou cidades além ali, talvez do território que eles já possuíam. Ele foi crescendo, ele foi estendendo, sabe, o tamanho, a amplitude do reinado ali de Judá. Ele foi conquistando novos lugares, ele cuidou da agricultura, ele cuidou do povo. A Bíblia diz que ele fortaleceu o seu exército, ele deu escudo, deu capacete, sabe, ele preparou armas de guerra que até então não existiam. Foi um cara excepcional, sabe, e ele foi tão próspero e conquistou tantas coisas no Senhor, queridos, que o versículo 15 de 2 Crônicas diz o seguinte: e propagou a sua fama até muito longe, porque ele foi maravilhosamente ajudado. Em outra tradução, NVI diz, ele foi extraordinariamente ajudado. Queridos, eu não sei você, mas eu quero ser maravilhosamente ajudado pelo Senhor. Eu quero ser extraordinariamente ajudado pelo Senhor. Eu quero que tudo aquilo que eu toque, que tudo aquilo que eu faça, que tudo aquilo que eu me envolva, que as coisas possam acontecer, sabe, de uma maneira poderosa, eu possa ver a mão do Senhor me guiando, me ajudando, sabe, nos meus conflitos, nas minhas dificuldades, nas minhas limitações, como eu disse aqui, que dia após dia eu possa vencer, sabe, e ser melhor do que eu era ontem, porque o Senhor tem sido maravilhoso e tem me ajudado em todas as coisas, queridos, e eu tenho certeza que Deus tem isso para nós enquanto igreja. Deus quer se mostrar maravilhoso, Deus quer nos ajudar de uma maneira extraordinária, Deus quer ser a nossa força. Ele quer te dizer que se você não consegue, que se você não se acha capaz, que se você não tem os recursos necessários, se você olha para a sua vida e se acha um nada, Ele está dizendo que você pode até se achar um nada, mas que Ele quer ser tudo na sua vida. Amém? Uzias, cujo nome significava o Senhor é a minha força, até então reunia todas as qualificações para ser um rei excelente. Mas o problema, queridos, é que em determinado momento, ele se esqueceu de quem ele era. Uzias, o Senhor é a minha força, é o significado desse nome. Sabe, mas eu queria que você abrisse novamente lá, em 2 Crônicas, e agora a gente vai ler a partir do versículo 16.
Amém? A partir do versículo 16 diz o seguinte: entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda. Ele foi infiel ao Senhor, o seu Deus, e entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Então, o sumo sacerdote Azarias e outros 80 corajosos sacerdotes do Senhor foram atrás dele. Eles o enfrentaram e disseram: não é certo que você, Uzias, queime incenso ao Senhor. Isso é tarefa dos sacerdotes, os descendentes de Arão, consagrados para queimar incenso. Saia do santuário, pois você foi infiel e não será honrado por Deus, o Senhor. Uzias, que estava com o incensário na mão, pronto para queimar o incenso, irritou-se, indignou-se contra os sacerdotes e na mesma hora, na presença deles, diante do altar de incenso no templo do Senhor, surgiu lepra em sua testa. Quando o sumo sacerdote Azarias e todos os outros sacerdotes viram a lepra, expulsaram-no imediatamente do templo. Na verdade, ele mesmo ficou ansioso para sair, pois o Senhor o havia ferido. O rei Uzias sofreu de lepra até o dia em que morreu. Durante todo esse tempo morou numa casa separada, leproso e excluído do templo do Senhor. Querido, é forte essa palavra, né? É forte. O orgulho muitas vezes inflama o coração do homem. O orgulho muitas vezes inflama, sabe, os nossos corações e nos faz realmente perder aquilo que Deus tem para nós. Sabe, queridos, e talvez a gente possa traduzir aqui o orgulho como algo que talvez é corriqueiro nas nossas vidas. O orgulho na vida de Uzias era ele se esquecer de quem ele era. Ele esqueceu de que o Senhor era a sua força, e ele acreditou que ele mesmo era a sua força. Sabe, queridos, e algo que Deus tem falado ao meu coração, é que nós, igreja, queridos, nós temos que permanecer lembrando de quem nós somos. Sabe quando eu falei das limitações no começo, queridos? Sabe quando eu falei de quem eu sei que eu sou? Sabe, Paulo, ele se auto-intitulava como o maior dos pecadores. E talvez a gente lendo, e talvez a gente vendo a vida dele, a gente não o achasse como o maior dos pecadores, de falar: mas Paulo, o maior dos pecadores, quem eu sou então? Mas Paulo se conhecia, Paulo conhecia o seu próprio coração, Paulo sabia talvez daquilo que passava no seu coração, talvez das lutas, das limitações que ele tinha, querido. E eu e você precisamos saber, sabe, dessas nossas limitações, das nossas fraquezas, de quem nós somos, na verdade, sem o Senhor, para que nós possamos ser gratos e nunca esquecer do que Deus é nas nossas vidas. Sabe, porque talvez Uzias esqueceu, querido, e ele começou a achar que ele mesmo era a sua própria força, que ele mesmo reunia todas as condições para fazer o que ele bem entendesse. E a primeira coisa que acontece com alguém que esquece de quem ele é, alguém que esquece da sua origem, é você passar a fazer coisas que você não foi chamado para fazer. Sabe, você começa a pecar, você começa a ter uma vida longe de Deus, você começa a achar que você pode fazer as coisas que Deus não te autorizou, que Deus não te chamou para fazer. Você começa a caminhar por um caminho distante, porque você acha que você é o cara, que eu sou o cara, o Marcos é o cara, né? Nós começamos a nos achar, e achar que nós temos em nós, sabe, a resposta para as nossas vidas. Queridos, misericórdia, mas o que a gente vê de família sendo destruída hoje, porque o marido acha que ele sabe tudo. Porque ele acha que ele é o cara, porque ele acha que ele tem todas as respostas, porque ele não pode abrir a vida dele, o casamento dele. Eu falo por mim, querido, não que o meu casamento está acabando. Mas eu falo por mim porque o meu discipulado demorou para engrenar. Porque às vezes eu tinha um problema com a minha esposa e eu achava assim: não, é problema meu, a gente vai se resolver. Não, a gente vai dar o nosso jeito. Não, eu vou melhorar sozinho, eu vou ser um marido melhor sozinho. E a minha esposa talvez, ela já era um pouquinho mais aberta assim, e às vezes ela fala: não, eu vou contar tudo. Eu falo: não vai não. Não vai contar nada não. Briga, como é que é aquele negócio, não podem falar isso, né? Mas briga de mulher, ninguém mete a colher, é nós aqui. Mas sabe, queridos, quando eu comecei a reconhecer que eu não tenho forças em mim mesmo, e eu comecei a compartilhar e pedir ajuda, e orar acerca das coisas que vinham acontecendo, graças a Deus, queridos, estou falando isso, mas nosso casamento é uma bênção e tudo mais, mas são coisas do dia a dia que todo casal talvez enfrenta no começo do casamento, pensar coisas diferentes. Mas sabe, queridos, sobre todas as áreas das nossas vidas, nós precisamos
reconhecer o Senhor como sendo a nossa força, sendo o nosso sustentador, sendo aquele que nos abençoa. Só que hoje, muitas vezes, nós somos tomados pelo orgulho, de achar que nós resolvemos do nosso jeito, de achar que ninguém tem nada a ver com a nossa vida, de achar que ninguém tem nada a ver com o nosso problema. Sabe qual foi o maior erro de Uzias, na minha concepção, naquilo que Deus trouxe ao meu coração, queridos? Não foi simplesmente o fato de ele ir até lá, fazer algo que ele não foi chamado, foi tão errado também. Mas quando ele foi ali, querido, confrontado pelos sacerdotes, ei, Uzias, o que está fazendo? Você não deveria estar fazendo isso. A palavra de Deus é que ele se indignou no seu coração. Eu fico pensando, querido, quão corajosos aqueles homens precisaram ser, né? Porque ele era um rei muito poderoso, e os sacerdotes precisaram confrontar a vida deles. E sabe, nessas horas eu sou grato a Deus, por participar dessa igreja, por ser membro de uma igreja, onde o pecado não é tolerado, indiferente do nível da esfera que aconteça, se é alguém que é importante na igreja, se é alguém que é dizimista ou não é na igreja. Eu sei que aqui tem homens de Deus que são corajosos como esses sacerdotes, e que vão chegar e vão nos confrontar e falar, ei, o que você está fazendo com a tua vida? O que você está fazendo? Isso aqui está errado, você não deveria estar fazendo isso aqui, conserta essa situação, porque isso aqui não é o lugar onde Deus te projetou para estar. Sabe, queridos, e o que vai definir o nosso futuro, a nossa vida, a forma como nós vamos, sabe, continuar a nossa caminhada, é a resposta que nós vamos dar num momento desse, quando alguém nos corrigir, quando alguém nos der uma direção, porque Uzias diz que ele ficou indignado, porque ele se achava, porque ele tinha conquistado todos os povos, ele tinha, sabe, construído um reinado tão poderoso, só não mais poderoso do que para vencer o seu próprio orgulho, do que para vencer o seu próprio coração, do que para vencer, sabe, a sua própria soberba de achar que ele poderia todas as coisas, de que ele tinha autoridade para fazer o que ele quisesse, e ninguém tinha nada a ver com isso. E diz que no mesmo momento, querido, que ele rejeitou, que ele se indignou, sabe, ele foi tomado por lepra, ele foi excluído, e ele morreu separado. Talvez você ache pesada essa palavra, querido, mas eu quero te dizer, que é isso que o orgulho continua fazendo com muitas vidas. É isso que o orgulho continua fazendo com muitas vidas. Talvez você pense assim, mas eu não vejo mais esse tipo de coisa acontecendo, queridos. Quando nós somos orgulhosos, quando nós não aceitamos mais a voz de ninguém, sabe, quando nós achamos que nós somos o dono da razão, sabe, normalmente nós nos tornamos pessoas leprosas espiritualmente, nós morremos para os planos de Deus sobre nós, nós morremos para as promessas de Deus sobre a nossa vida, nós morremos para os planos que Deus tem sobre nós. Sabe, queridos, eu quero dizer algo que realmente Deus tem colocado no meu coração, que o maior perigo para nós enquanto igreja, sabe, é que nós venhamos a nos tornar suficientes em nós mesmos, que nós sejamos uma igreja que não tem mais uma vida com Deus, que não busca mais a presença de Deus para tomar suas decisões, uma igreja estática, uma igreja que se acostuma em vir aqui passar 1h30 recebendo um louvor agradável, uma palavra de encorajamento, uma palavra para que a sua semana seja uma bênção, mas que muitas vezes não suporta ouvir uma palavra de correção, uma palavra de instrução, uma palavra de dizer que você está pecando, que você está errando e que você precisa consertar a minha e a sua vida. Esse é o maior perigo da igreja, queridos. E quando eu falo igreja, eu sou a igreja também. Eu não acuso ninguém, mas eu sou a igreja. E Deus tem falado ao meu coração, será que o Senhor tem sido a minha força? Ou será que o meu braço tem sido a minha força? Ou será que o meu tempo de igreja tem sido a minha força? Ou será que as coisas que eu aprendi até aqui, a minha experiência, o meu cargo na igreja, o meu ministério, será que isso tem sido a minha força? Ou será que Deus tem sido a minha força? Essa é a pergunta, queridos, que Deus tem feito para nós enquanto igreja. Essa é a pergunta que Deus tem feito para nós enquanto igreja. E igreja, queridos, igreja não é esse quadrado aqui, não são essas 4 paredes. Igreja somos cada um de nós. Igreja somos cada um de nós aonde nós estamos. Lá nós somos a igreja do Senhor, lá nós manifestamos o reino de Deus, lá nós somos testemunhas de Cristo, lá nós manifestamos as virtudes de Jesus, aquilo que nós aprendemos, nós recebemos realmente um encorajamento, uma palavra do alto aqui para que nós possamos ser cheios, mas para que nós possamos manifestar lá fora, para que nós possamos ser igreja lá fora. Então igreja somos nós, queridos. Sabe, Deus tem chamado a minha atenção, Deus tem chamado a minha atenção para essa verdade. Quem tem sido a minha força, quem tem sido a sua força? Naquele texto Deus usou os sacerdotes, e eu tenho a plena convicção, queridos, que Deus não parou de usar.
Que Deus não parou de usar homens de Deus para exortar e para corrigir as nossas vidas. Que Deus não parou de ensinar a humildade aos nossos corações. Sabe, queridos, talvez, muitas vezes você e eu, a gente não entende, quando a gente vem para a igreja, como que a gente continua passando por lutas. Como que a gente continua passando por dificuldades, como que a gente continua passando por tribulação. Sabe, tem um texto de Romanos que diz que a tribulação, ela produz a perseverança. E a perseverança produz um caráter aprovado. E um caráter aprovado produz a esperança, a confiança no nosso Deus. Sabe, queridos, eu creio de uma maneira poderosa no meu coração, que Deus tem muitas vezes permitido que eu e você a gente passe por tribulação, porque é melhor a gente passar por tribulação, e a gente se tornar perseverante, e a gente se tornar alguém com caráter aprovado, e a gente se tornar alguém que tem a nossa esperança fundamentada em Deus, a nossa esperança fundamentada em Deus, do que ser alguém que as coisas dão certo, que a gente é muito feliz, a gente é muito próspero, a gente é muito abençoado, mas que no final a gente se torna leproso espiritualmente, a gente acha que não precisa de mais ninguém, e o nosso fim é trágico. Sabe, queridos, o pastor Iverson ministrou uma vez aqui, e eu quero lembrar isso para nós. Deus não tem compromisso com a minha e com a sua felicidade terrena. Ele nos promete a salvação, Ele nos promete a eternidade ao lado dEle, mas Ele não nos promete uma vida onde tudo vai dar certo aqui. Glória a Deus por essa igreja que não prega mentira nesse altar, porque tem muitas igrejas que pregam a prosperidade, dê 100 que você vai ganhar 10 mil, faça isso que você vai ser abençoado, que você não vai mais ter problema, mas aqui a gente fala a verdade. Aqui a gente fala a verdade, que você vai ter problema, você vai ter luta, mas você vai ter também, você vai se tornar um cristão perseverante, um cristão que vai até o fim, um cristão que vai viver poderosamente os planos de Deus para a sua vida, que vai ter um caráter aprovado no Senhor. Aleluia. Sabe, queridos, eu queria que você fechasse seus olhos aí onde você está agora. Eu quero que você coloque teu coração diante do Senhor, queridos. Queridos, não endureça teu coração. Não faça como Uzias. Não faça como Uzias, mas coloque teu coração diante do Senhor. Sabe, quando eu disse que algo ardeu no meu coração e me fez tentar de novo, e me fez levantar de novo, mais uma vez, é porque eu me vi talvez, queridos, distante ainda daquilo que Deus tinha projetado para mim. Distante ainda de uma vida sendo alimentada totalmente, suprida totalmente, sabe, pela graça de ter uma vida de relacionamento com Deus, de ter uma vida, sabe, onde cada decisão minha vinha, sabe, do Senhor, vinha através de uma confirmação do Senhor. Queridos, eu não estou falando de grandes decisões na sua vida, porque talvez as grandes decisões, elas são um percentual baixo de decisões que eu e você tomamos durante a nossa vida. Mas eu estou falando sobre as decisões pequenas, sobre as coisas que você precisa fazer no seu dia a dia. Será que você tem orado ao Senhor? Será que você tem colocado a sua vida diante do Senhor? Será que você tem clamado diante do Senhor e falado: Senhor, eu não posso, Senhor, mas Tu podes em mim, Tu és a minha força, Senhor. Aquilo que o mundo diz que é impossível, eu sei que no Senhor se torna possível. Aquilo que talvez eu já tentei, eu já lutei com todas as minhas forças para vencer, mas eu não me achei aprovado. Deus, eu sei que no Senhor, com a sua graça, com a sua capacitação, com o Espírito Santo de Deus me revestindo e me fortalecendo, eu vou vencer, Senhor. Queridos, qual tem sido a sua posição diante de Deus? Qual tem sido a minha posição diante de Deus? Eu não quero, querido, ser apenas um frequentador de igreja. Eu não quero ser apenas, sabe, um frequentador de um grupo de crescimento. Eu não quero ser apenas um cristão que conhece o meu Deus pelas experiências que eu escuto semanalmente numa pregação. Mas eu quero ser um cristão que é alimentado dia após dia pelo próprio Deus vivo. Oh, queridos, o Senhor tem falado à sua igreja, querido. O Senhor tem falado à sua igreja. Não importa quantos anos de igreja você tem, o que Ele quer não é a sua experiência, Ele quer o seu coração prostrado diante dEle todos os dias. Ele quer a sua vida prostrada diante dEle todos os dias. Ele quer ser a sua força, Ele quer ser a minha força, Ele quer fazer de nós, sabe, homens e mulheres vencedores em tudo que fizerem. Quer nos fazer pessoas de um caráter aprovado.
Pessoas que reconhecem sim as suas limitações, mas que a colocam aos pés do Senhor. Queridos, eu quero que você se coloque de pé agora, que você comece a orar, que você fale ao Senhor aquilo que está no teu coração. Vai ser ministrada uma canção aqui, queridos, e eu quero que você nesse tempo, feche os seus olhos e tenha um tempo com o Senhor aí, e fale: Senhor, será que a minha vida está inteiramente entregue ao Senhor? Será que a minha vida está inteiramente entregue ao Senhor? Ou será, Senhor, que eu ainda tenho governado e tenho reinado sobre a minha própria vida? Ou será que eu estou ocupado demais, fazendo coisas que o Senhor não me chamou para fazer? Ou será que eu estou ocupado demais, fazendo várias coisas na igreja, mas eu não tenho vida com o Senhor? Eu não tenho tempo para ouvir o que o Senhor quer de mim? Queridos, coloque sua vida diante do Senhor agora.